Paz do Senhor, meus queridos, pastor Ed aqui mais uma vez, já te fazendo um convite aí para inscrever-se no nosso canal no YouTube, Assembleia de Deus, a Formosa Jerusalém. Estamos aqui hoje para continuar o nosso trabalho, acerca das 7 igrejas da Ásia. Hoje nós estaremos na nossa 4ª igreja, a igreja de Tiátira, Quero ler e peço a todos que prestem muita atenção para que possamos juntos meditar nessa palavra que diz assim: e ao anjo da igreja que está em Tiátira, escreve isto e diz: o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras e a tua caridade, o teu serviço e a tua fé e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti que tolera Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar meus servos para que se prostituíssem como dos sacrifícios da idolatria, e dele tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá a grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiátira, a todos quanto têm esta doutrina que não conheceram, como dizem as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei, mas o que tendes retenho até que eu venha, e ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regará, e serão quebradas como vaso de oleiro, como também recebi de meu Pai, e dar-lhe-ei a estrela da manhã. Que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém, meus queridos? Mais uma vez estamos aqui frisando nas igrejas da Ásia Menor, dessa vez a igreja de Tiátira. Lembrando que todas as igrejas da Ásia Menor hoje situadas na Turquia, E é um estudo que nós fazemos sobre as características contemporâneas da igreja de hoje com as igrejas da Ásia Menor, a qual foram reveladas por Deus e chamadas de 7 igrejas do Apocalipse, O que me chama a atenção, querido, nesse termo igreja de Tiátira, esse versículo 19, quando a Bíblia diz: eu conheço as tuas obras e caridade, o teu serviço e a tua fé, a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Eu vejo uma diferença entre essa igreja, e também sobre a igreja de Éfeso, E a diferença é que, ou melhor falando, a diferença é que a igreja de Éfeso, eles na sua no seu segundo amor, eles estavam mais fracos do que a igreja de Tiátira. A igreja de Tiátira agora ela está mais fortalecida na segunda do que na primeira, ou seja, Deus manda voltar para o primeiro amor Éfeso, e agora fala para Tiátira que a sua segunda está mais do que a primeira, ou seja, está mais forte do que as primeiras obras, Mas não é nesse versículo que eu quero frisar, eu quero frisar aqui sobre o espírito de Jezabel, Olhando para a palavra de Deus e vendo aqui na Nova Aliança, bem no finzinho da Nova Aliança, no livro de Apocalipse, a Bíblia trazendo agora a memorial Jezabel, Jezabel aqui, querido, é representado pelo espírito, até porque a Jezabel mesmo, titulado o nome, os irmãos já ouviram falar, a esposa de Acabe, do rei Acabe, que foi um rei muito ímpio de Israel, E ela está aqui representando as abominações da prostituição, onde Jezabel, nós bem sabemos a história dela, sabemos que ela foi morta pelo rei Gel, E até porque quando o rei Gel chega no palácio para matar Jezabel, ela tenta usar a prostituição para se livrar daquela morte. Foi quando ela agora se pinta, E ali se aparelha, achando que fazendo assim ia chamar a atenção daquele rei,
E aquele rei, ao invés de fazer a ordem de Deus, que era ali matar para cumprir a profecia do profeta Elias, o rei agora ia se prostituir com ela. Mas dessa vez ela se enganou, porque ainda existe o homem de Deus, né, como existia naquela época, né? E Jezabel ela é representada aqui, querido, na igreja de Tiátira, né, como uma exortação de Deus para aquele povo, né? Que toleras a Jezabel, né? Mulher que se diz profetiza, ensinar a enganar meu servo para que ele se prostitua. Olha só que palavra boa, querido. Eu quero te lembrar quantas Jezabel não tem dentro das igrejas nos dias de hoje, profetizando, ensinando, pregando, né? Usando a sua sensualidade em cima dos altares. E muitos, por não ter entendimento, acham que aquilo ali é uma pessoa usada por Deus, mas na realidade é o espírito de Jezabel que está sendo usado, né? Por isso que está acontecendo os escândalos nas igrejas, queridos. Vocês veem esses trajes dessas cantoras, dessas supostamente falando missionárias, são trajes sensuais, né? Pessoas que não têm vida no altar, que andam de qualquer maneira, né? Algumas delas já têm 3, 4 casamentos por aí, né? Onde a Bíblia condena, né? Não é possível que todos os maridos tenham se prostituído, que a Bíblia diz em Mateus 19, o único motivo para haver a separação é a prostituição, né? E tem pessoas aí que tem 3, 4 casamentos e até 2, né? Casam e violando o sistema da lei de Deus. Mas o interessante não é isso, porque cada ser humano tem o seu livre-arbítrio, mas é porque continua no altar profetizando, pregando, e alguns até titulam-se missionários e até pastores, né? E esse espírito de Jezabel, ele atacava também na igreja de Tiátira, como ataca nos dias de hoje, né? Pessoas, querido, que passaram pelo adultério e não foram doutrinados, ou melhor falando, disciplinados, e hoje continuam. Algumas igrejas estão abafando esses casos, não estão resolvendo, estão deixando a obra de Deus seguir de qualquer maneira, né? É por isso que está dessa forma, um escândalo. As pessoas que não conhecem a Cristo, eles estão se afastando da igreja, irmão, porque veio os escândalos que estão ocorrendo na igreja. Pastores, olha só, as cartas da igreja da Ásia, elas foram dirigidas principalmente ao anjo da igreja, que é o pastor. É a incumbência do pastor tratar esse tipo de assunto dentro da igreja, para que não cause escândalo para a obra de Deus. Tem um contra ti que tolera Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar, se prostituir. Olha só, qual era a incumbência daquela mulher dentro daquela igreja? Eu vejo, queridos, hoje, né, muitas que andam com esse título aí, fazendo esse tipo de abominação dentro da igreja. Os altares estão cheios de Jezabels, né? Onde hoje muitos ministérios, né, que são liderados por mulher. Eu não estou aqui trazendo nenhum tipo de preconceito, jamais, né? Mas estou falando aquelas que não andam em sinceridade, que andam verdadeiramente aí de qualquer forma, né? Que toleram o pecado, né? Que são cúmplices do pecado e continuam profetizando. É por isso que a vida de muitos, irmãos, está destruída por causa de profecias que recebem dessas pessoas que não têm vida no altar e que têm na realidade o espírito de Jezabel na sua vida, né? Mas aqui tem a advertência do Senhor, né? E veio o castigo por causa de tal atos que eles praticavam naquele dia, né? Eis que a porei numa cama sobre os que adulteram com ela, e virá grande tribulação se não se arrepender das suas obras. O Senhor ainda estava aí dando direito ao arrependimento, né? Para que aqueles que praticavam tal atos, com supostamente falando, pessoas que tinham outro nome, mas que na realidade o espírito de Jezabel é quem estava naquelas vidas, né? Mas vem com o mais forte ainda, e ferirei de morte seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou o Senhor, né? Olha só, vinha uma maldição grande aí, que era morte, né? Era morte ou sobre a vida daqueles filhos, assim como o Senhor fez lá no Egito, quando ele enviou Moisés para tirar aquele povo ali. A última praga, né, foi a morte do primogênito. Então, assim o Senhor estava prometendo também para a igreja de Tiátira, se não banisse do meio deles o espírito de Jezabel, né? Eu deixo a advertência aí, você líder, tenha mais visão espiritual e vê o que você está fazendo aí. Porque muitas pessoas estão, sim, em cima do altar,
Eu não estou exortando aqui aqueles líderes que ainda estão na inocência, que vai chegar o tempo que Deus vai revelar. Mas quando Deus revelar e você ter a certeza, tome a providência e desça de cima do altar e não permita que profetize em sua igreja pessoa desse tipo, né? Que está acontecendo hoje, que eles preferem quantidade do que qualidade. As igrejas estão se enchendo, né? Mas outro dia alguém falou para mim, mas a igreja está prosperando porque está cheia, né? Está cheia de espírito de Jezabel dentro da igreja, né? E outra coisa também, por multidão não, queridos, né? Porque até as igrejas satanistas, né? Elas também estão cheias de adeptos, né? Não é o fato de multidões, pelo contrário, a Bíblia diz que estreita é a porta que conduz à salvação, e são poucos que vão por eles. Quando você vê uma igreja cheia, quando você vê uma igreja inchada, você pode ter certeza que algo está acontecendo, né? Porque hoje pregar a palavra de Deus em espírito e em verdade, pelo contrário, faz afastar as pessoas, porque elas estão se associando ao pecado. E aqui Tiátira estava associada ao pecado de Jezabel e estava permitindo, né? Jezabel, na antiga aliança, querido, ela tinha profetas que profetizavam só o que ela queria ouvir. Diz a Bíblia que ela sustentava uma multidão de profetas, 70 profetas ali, né? E fazia banquetes para aquele profeta. É tanto que ela, o seu esposo Acabe, né? O seu filho, o rei Jorão, eles quando queriam ouvir algo, né, profetizado, eles chamavam ali os seus profetas e ali eles falavam tudo que eles queriam ouvir, né? Mas eu quero ver um profeta como Micaías, que foi chamado quando Acabe foi fazer a profecia, a aliança com o rei Josafá, e Josafá era homem de Deus e não aceitou nenhum dos profetas de Jezabel, de forma nenhuma. Pelo contrário, ele aceitou que alguém chamasse outro profeta e mandasse chamar Micaías. E quando aquele profeta foi até Micaías, ele avisou: olha, todos os profetas falam na mesma boca o que o rei Acabe quer ouvir. E Micaías ainda disse: eu não falarei aquilo que o Senhor não me manda falar, né? Então, querido, eu quero falar para você que muitos profetas são espírito de Jezabel, né? Eu não estou aqui generalizando nem falando todos. Toda regra tem sua exceção. Tem muitos profetas que falam em nome de Deus. Profeta como Eliseu ainda existe, né? Quando Jeorão foi fazer a aliança também, né, com o rei Josafá, que mandaram chamar Eliseu. Eliseu olha para eles e diz: se não fosse por Josafá, eu não estaria aqui, nem te olhar, nem te veria, né? Ele não quis olhar nem no rosto do rei Jorão, porque sabia que ele era contaminado com as falsas profecias e as feitiçarias da sua mãe Jezabel, né? Então eu deixei a advertência, igreja de Tiátira, nesta manhã, a quarta igreja do Apocalipse, né? Inscreva-se no nosso canal e manda um likezinho aí pra gente aí, um legalzinho, um joinha, e Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Amém.